Olá, queridos alunos. Bom, essa é a aula de inglês, professora Paula. Nós vamos fazer um exercício de listening, que significa exercício de audição. E as orientações são as seguintes. Os exercícios, então, como eu disse, são de listening, ou seja, de audição. Para responder as questões, vocês vão ouvir um áudio que eu vou colocar agora daqui a pouquinho. E para vocês responderem as questões, vocês vão precisar pausar o vídeo várias vezes, tá? Já vou avisar. Por quê? Porque eu vou traduzir os exercícios, os enunciados para vocês. Eu não vou escrevê-los. Então, eu vou ler os enunciados em inglês e fazer a tradução deles já no mesmo momento, tá? Então, para vocês entenderem, vocês vão ter que pausar. Todos os exercícios deverão ser anotados no caderno, tá? Enunciados, as questões, as imagens que vão aparecer nos exercícios são imagens de figuras, então vocês conseguem fazer também. Por que isso é importante? Porque se tratando de língua estrangeira, de uma língua que não é a nossa língua natural, é importante que a gente faça cópias para a gente tentar memorizar, né, tentar guardar aí alguma coisa em relação ao vocabulário ou mesmo à estrutura da língua, ok? As respostas vocês devem fazer a lápis, tá? Bom, então o áudio é este daqui. Prestem bastante atenção porque eu não vou traduzi-lo, tá? Vocês vão ouvir esse áudio quantas vezes vocês acharem que devem ouvir. Inclusive, esse áudio, ele é a faixa 2 do livro de vocês. Quem tem o CD, se quiser colocar o CD para ouvir, pode colocar, é a faixa número 2, tá? Atenção. You want to answer that? Just so we're clear, that wasn't my fault. Independent insurance agents. Bom, vocês podem estar meio assustados aí em relação ao áudio, né? Como eu disse, vocês devem ouvir mais de uma vez, não é só uma vez que vocês vão ouvir que vai ajudar. E aí os exercícios, inclusive, quando vocês começarem a ler os enunciados e algumas frases dos exercícios, vocês vão perceber que ao ouvir novamente, vocês vão conseguir entender algumas coisas, tá? Então, ó, na página 32 do livro de vocês tem esse exercício, ó, listening and speaking, tá? Que significa audição e fala. E aí eu vou ler em inglês e já vou traduzir. Então, o exercício número 1, ele diz assim, ó: A lot of people get distracted while driving. Why does it happen? Muitas pessoas ficam distraídas, se distraem enquanto estão dirigindo. Por que isso acontece? Então, na questão número 1, vocês não precisam responder nada, tá? É só para pensar a respeito disso. Quais são as formas de distração quando estamos dirigindo, quando as pessoas estão dirigindo, ok? Aí o exercício 2 diz: Listen to a public service announcement, PSA, developed and produced by the Florida Association of Insurance Agents. Ouça um anúncio de um serviço público desenvolvido e produzido pela Associação dos Agentes de Segurança da Flórida. Aí continua. Choose the sign below that best expresses the main message of the recording. Escolha a placa, ó, sign é placa neste contexto aqui. Pode ser signo, pode ser sinal, mas neste contexto é placa. Escolha a placa abaixo que melhor expressa a mensagem principal da gravação. Write the answer in your notebook. Escreva a resposta no seu caderno. Aí a gente tem don't drink and drive, zero tolerance, don't text and drive, buckle up, it could save your life. Prestem bastante atenção
ao ouvir o áudio, eu até vou colocá-lo novamente, porque essas expressões, a expressão, no caso correspondente à mensagem principal, ela é falada claramente no áudio, tá? Deixem o livro aberto na página 32 e vamos ouvir novamente o áudio. You want to answer that? Então, assim, não sei se vocês conseguiram perceber já nessa segunda vez, mas algumas coisas que eu já li, inclusive, apareceram nesse áudio, tá? Então, vamos ouvir novamente. Então, se você. E aí, vamos utilizar aquelas estratégias das quais eu sempre falo. Palavras cognatas, palavras em inglês parecidas com palavras em português, por exemplo, como é o caso dessa aqui, ó, tolerância zero, ou seja, tolerância zero, né? O que seria o don't? Lembra quando eu falo? Sempre que aparecer o N apóstrofo T é sinal de negativo, é sinal que tem um não escondido aí na frase. Escondido não, escrito aí na frase, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ó, outro cognato. Aqui, por exemplo, não tem nenhum cognato. Se você achar que life, por exemplo, é cognato, não é cognato. É porque talvez você conheça o significado da palavra, tá? Bom, esses são os exercícios 1 e 2. O exercício 3, ele diz assim, ó. Listen to the recording again and choose the thoughts below that correspond to the inner voice of the person who is driving the car. Ouça a gravação novamente e escolha as afirmações abaixo, os pensamentos abaixo que correspondem à voz interior da pessoa que está dirigindo o carro. Inclusive, galera, inner voice é uma expressão que aparece no áudio. O cara fala muito rápido, mas ela é falada, tá? Write the answer in your notebook. Escreva a resposta no seu caderno, tá? Ou as respostas, tá? Porque aqui tá falando, ó, pensamentos. Então, não vai ser só uma resposta que vai estar correta, tudo bem? Veja bem, os pensamentos aqui, essas frases, elas são faladas no áudio claramente. Se você ouvir mais de 2, 3 vezes, 4 vezes, você vai conseguir identificar. A letra A diz, you wanna answer that, don't you? Letra B, don't pick up the phone right now. Letra C, someone wants to tell you something or ask you something. Eu não vou traduzir esses pensamentos, porque eles vão, se eu traduzir, eu vou responder outras questões para vocês, inclusive a primeira lá, tá? A segunda, que fala sobre a mensagem principal, ok? Então, o exercício é de listening, é de audição, ou seja, o objetivo é que você consiga entender, entender por meio da audição essas frases aqui, reconhecer essas frases, tá? Lembrando que lá nas orientações eu disse que vocês devem copiar tudo isso aqui no caderno, tá? Tudo que aparecer aqui nesses slides, vocês devem anotar no caderno. O exercício número 4 diz o seguinte: Listen to the recording once more and check your answers to exercise 3. Então, você vai ouvir novamente, mais uma vez, e checar as suas respostas aqui, tá? Lembrando que você deve ouvir, muitas vezes. E o exercício número 5. According to the recording, what happens to the driver? De acordo com a gravação, o que acontece com o motorista? Choose A or B and write the answer in your notebook. Escolha A ou B e escreva a resposta no seu caderno. Se você vai copiar, então você vai só circular a resposta que você acha que está correta, tá? Então, o que acontece com o motorista? Letra A. He or she ignores the inner voice. Letra B. He or she uses the phone and the car crashes. Bom, aqui eu vou traduzir, tá certo? Porque essas frases, elas não aparecem no áudio. Ele fala algumas coisas
que nos levam a entender a resposta. Então, na letra A tá falando assim, ó, ele ou ela ignora a voz interior, ou ele ou ela usa o telefone e bate o carro, tá? Então, vocês vão tentar entender isso aí por meio do áudio. Bom, o último exercício na verdade, a proposta no livro é uma e eu fiz uma outra proposta, tá? Então, vocês têm essas frases aqui, ó. Do not drink and drive. Do not é a mesma coisa que don't, ok? Use your safety belt at all times. Avoid distractions such as eating. Keep plenty of space between your car and the other vehicles. Drive at a speed that is safe for road and weather conditions. O exercício pede para você traduzir, vocês devem traduzir, tá? Então, vocês vão escrever no caderno, exercício 6, tradução das frases do exercício 6, página 32. Vocês podem escrever dessa forma no caderno, tá? Tradução das frases do exercício da página 32. Aí aqui a número 1, escreve a tradução em português, tá? Como eu costumo fazer nas aulas, eu vou passar para vocês os significados de algumas palavras-chave, tá? Então presta atenção. A da frase número 1 é drink, e quando for verbo, eu não vou conjugar o verbo. Eu vou falar os verbos na forma infinitiva mesmo, tá? Então, por exemplo, drink é beber. Agora, se aqui tá escrito beba, bebi, bebemos, bebeu, vocês é que vão montar a frase, tá? Então, drink é beber, drive é dirigir. Lembrem-se, eu não traduzo todas. Existem palavrinhas que vão formar um vácuo aí, uma lacuna. Então, essas lacunas vocês devem preenchê-las. Vocês é que vão dar sentido à frase, ok? Então, frase 2. Ó, esse aqui é cognato. Safety belt, cinto de segurança, tá? All, todas. Times, vezes. Avoid é o verbo evitar. Distractions, ó, é um cognato, ok? Eating é comer. Keep, manter, ó, espaço, tá vendo, ó? Manter, aqui é cognato. Between é entre. Car, a gente tá falando de carro, né? Já deu para perceber isso. Ó, veículos, tá? E essa palavra other, outros. Drive, já falei aqui em cima, dirigir. Speed, velocidade. Safe, segura. Road, rodovia. Weather, clima. E aqui outro cognato. Lembrando, galera, volta o vídeo para ouvir de novo, faça as anotações, ok? Se vocês quiserem, quando vocês copiarem essas frases no caderno, façam da forma como nós fazemos em sala de aula, circula, puxa flechinha, ou escrevam só o significado das palavras, enfim, fiquem à vontade para fazer da forma como vocês quiserem. O importante é escrever frases que tenham sentido, ok? Não vai escrever qualquer coisa, não, tá certo? Bom, essa é a aula de hoje. Espero que vocês façam um bom trabalho aí. Depois a gente vai checar. Um grande abraço.